Iniciando mais uma aula do nono ano, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre potências com expoente negativo, expoente fracionário e vai rever um pouquinho de notação científica. Então vamos lá. Primeiro começando com uma ideia sobre potências, né? Revisar o conceito de potências. Então a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que uma potência é uma escrita de a elevado a n. O que a gente faz com esse a elevado a n? A gente pega o a e multiplica por ele mesmo. A vezes A, uma certa quantidade de vezes. Em especial, a gente multiplica o A n vezes. Então, a gente tem n fatores. Então, esse A a gente chama de base da potência. A gente diz que é a base da potência e o n é o expoente. Então, hoje a gente vai estudar potências que têm o expoente negativo. Vai ver como é que ela se comporta. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Potências com expoente negativo. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Como é que se comporta 2 elevado a menos 3? O que a gente tem que fazer é transformar esse expoente negativo num expoente positivo. E como é que a gente faz isso? A gente faz invertendo a base. A gente vai inverter a base. Então, o que a gente vai resultar é 1 sobre 2 elevado a 3. A gente inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, ó, aqui tu percebe que esse resultado vai ser 1 sobre 8, né? Já que 2 ao cubo é 8. Vamos fazer outro exemplo? 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2 vai ser 1 dividido por 25, né? Já que é 1 dividido por 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Vamos fazer outros exemplos aqui. Ó, vamos fazer um exemplo que a base seja uma fração. Então, aqui, ó, 2 terços elevado a menos 4. Como é que a gente trabalha com isso? A gente vai inverter a base. Inverter a base é trocar o numerador com o denominador. Então, vai ficar, ó, 3 sobre 2 elevado a 4. Aqui a gente já sabe, né, uma propriedade básica de potência, potência de fração, a gente vai ter 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. 3 à quarta é 81 e 2 à quarta é 16. Então, tá aí a resposta. Vamos fazer outro. 1 quinto elevado a menos 3. Como é que a gente resolve isso? Vai ficar 5 sobre 1 elevado ao cubo, que é 5 ao cubo, dividido por 1 ao cubo. Só que 1 ao cubo é 1. Então, a gente vai ter simplesmente 5 ao cubo, que é 125. Ok, vamos fazer mais um exemplo aqui. A gente pode pegar o exemplo de 3 quartos elevados a menos 8. Então, aqui eu vou ter 4 terços elevado a 8, que vai ser 4 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 8. Isso aqui a gente não vai resolver, vou deixar indicado aqui, já que o expoente é bem grande, né? Então, gente, a gente pode concluir que A elevado a menos n, ou seja, um expoente fracionário, um expoente negativo, é igual a 1 dividido por A elevado a n. Então, a gente, em outras palavras, se o expoente for negativo, a gente inverte a fração. E só um caso especial, né? Um caso particular. Caso particular é quando a minha base for uma fração, tipo b sobre a elevado a menos n. Então, isso aqui vai ficar a sobre b elevado a n. Então, a gente inverte também a fração. Então, o caso geral é esse. E o caso particular é quando a gente tem uma fração na base. A gente vai inverter essa fração. Então, a gente viu isso aqui através desses exemplos. Vamos ver agora
um pouquinho de notação científica, tá? Notação científica é uma forma de você escrever um número muito pequeno ou muito grande através de potências de base 10. Então, vamos ver o exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 20.000. Será que eu posso escrever esse número usando potência de base 10? Eu posso. Como é que eu faço isso? Eu percebo que esse número, a vírgula está à direita desse zero. Então, o que a gente faz é andar com a vírgula. A gente anda com a vírgula e vai contando quantas casas a gente anda. 1, 2, 3, 4. Parou aqui, tu vai ter como resultado, ó, 2 vezes 10 elevado a quantas casas tu andou com a vírgula. Andei quanto? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. O número que vai vir antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9, tá? Esse númerozinho que tiver antes da vírgula tem que ser um número entre 1 e 9. No caso aqui foi o 2. Vamos ver outro exemplo? A gente tem 0,0000084. Tem como eu escrever esse número de notação científica? Vamos lá, a vírgula está aqui. Eu vou andar com a vírgula até que o número que esteja antes da vírgula seja um número entre 1 e 9, inclusive. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, a vírgula vai parar aqui. O 8 está antes da vírgula. O 8 é um número entre 1 e 9. Então, é válido. Então, a gente vai ter como número resultante 8,4 vezes 10. Quem é que vai ser o expoente? Perceba que, nesse caso, a vírgula andou nessa direção. E o expoente foi positivo. Mais 4. Nesse caso, a vírgula está andando na direção contrária. Logo, o expoente vai ser negativo. E qual vai ser o expoente? Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, é assim que a gente escreve notação científica. É uma forma de você representar um número muito grande ou muito pequeno através de potência com a base 10. Tomando cuidado sempre na direção ou no sentido que a gente está andando com a vírgula, né? Por fim, vamos ver agora um pouquinho sobre expoente fracionário. Então, expoente fracionário é o seguinte. Eu vou começar com um exemplo. Eu vou ter, digamos, 2 elevado a 2 quartos. 2 elevado a 2 quartos. Esse expoente fracionário, ele se transforma numa raiz onde o índice da raiz vai ser o denominador da fração, ou seja, 4, e o radicando da raiz vai ser 2 elevado ao numerador, que é 2. Então, a gente vai ter raiz quarta de 2 ao quadrado, que é 4. Então, a gente tem, quando a gente cai no exemplo de expoente fracionário, ou seja, a elevado a n sobre a elevado a m sobre n, a gente cai na seguinte situação. Esse denominador vai virar o índice da raiz e o numerador vai virar expoente. Então, a gente vai ter essa seguinte situação. Potências com expoente fracionário se transforma em raiz quadrada. Claro que a gente poderia, se fosse o caso aqui, simplificar o expoente, né? A gente pode simplificar essa fração. 2 por 4 é a mesma coisa que 1 meio. Então, aqui, nesse caso, a gente poderia reescrever ela como sendo 2 elevado a 1 meio, e 2 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 2. De acordo com a notação que a gente teve, é raiz quadrada de 2. Vamos ver mais exemplos. 3 elevado a 4 quintos. Como é que a gente escreve isso? O denominador vai virar índice e o numerador vai virar expoente. Então, 3 a quarta. 3 a quarta é 81, então ficou como raiz quinta de 81. Ok? Vamos ver outro. 10 elevado a 3 sétimos. Então, aqui eu vou ter raiz sétima de 10 ao cubo.
Quanto é 10 ao cubo? 10 ao cubo é 1000. Então, raiz sétima de 1000. Ok, gente? Vamos ver mais um. 100 elevado a 5 meios. 100 elevado a 5 meios vai virar raiz. Denominador vira índice. Como o denominador é 2, o índice é o 2, não precisa colocar. E o numerador vira expoente. Então, raiz quadrada de 100 elevado à quinta. Ok, gente? Vamos ver outro exemplo aqui. 1000 elevado a 1 meio. 1000 elevado a 1 meio é raiz, o índice. O denominador vai virar índice, o denominador é 2, vai virar o índice 2, que é raiz quadrada, de 1000 elevado a 1.